Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmão, de estar com vocês aqui. Tudo que Jesus já fez nessa noite tão maravilhosa. Que Deus possa consolar e confortar os corações de todos aqueles que foram de alguma forma afetados por esse incêndio. E a oração do presbítero Marcelo no início do culto foi uma oração profética. Que Deus possa usar isso para trazer o povo dele a Jesus, ao Salvador, ao Cristo. Romanos capítulo 12. E você que pode, reverência não a mim, mas à palavra do Senhor, eu quero pedir para que você fique de pé. Romanos 12, verso de número 3 a seguir. Todos nós encontramos, amém? Romanos capítulo 12, verso de número 3 a seguir. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Ó Deus, obrigado pela sua palavra revelada e preservada para nós ouvirmos dela nessa noite. Não queremos ouvir a voz do homem, não queremos ouvir a voz humana, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Pai, através da palavra do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria, o entendimento, o discernimento para a glória e a honra do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para você se assentar e ficar com a Bíblia aberta. Ficar com a Bíblia aberta, nós vamos usar ela hoje, assim como temos usado em outros dias. O que eu quero falar com vocês essa noite é um tema que exige muita atenção. Essa noite eu quero abordar a temática sobre dons espirituais. E eu quero usar o texto de Romanos 12, mas dar uma passeada pelo Novo Testamento para podermos aprender alguma coisa sobre isso, alguma coisa relacionada a dons espirituais. Se nós olharmos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser sim chamado de livro de Atos do Espírito Santo, porque mostra a obra do Espírito Santo na igreja, nós vamos perceber que uma das suas obras é distribuir à igreja os seus dons espirituais. E o que nós podemos definir como dom espiritual? Ou o que nós podemos definir como dons espirituais? Nós temos uma definição bem objetiva, que podemos considerar dons espirituais como capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus ao seu povo para desempenho de um serviço e tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Vamos olhar essa definição com um pouco mais de atenção. Nós entendemos que dom espiritual é a capacitação dada pelo Espírito Santo. Quando nós estamos falando de capacitação, nós estamos falando de poder, algo que vem de fora. Capacitação dada pelo Espírito Santo a quem? Aos cristãos, para desempenho de um serviço. Isso significa que nós recebemos de Deus nossos dons com a única finalidade para trabalhar, para servir a Deus. E esse serviço visa um objetivo, que é a edificação do corpo de Cristo, que também é chamado e é conhecido no Novo Testamento como Igreja do Senhor Jesus.
Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a igreja está repleta de dons espirituais. Ao ponto de que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que ele quer se encontrar com os romanos a ponto de se comunicar, ou de comunicar algum dom espiritual. Hoje nós nos encontramos para comer pizza, hoje nós nos encontramos para comer, tomar refrigerante, menos refrigerante, mais suco. Na igreja primitiva, os irmãos se encontravam para compartilhar dons espirituais. Talvez essa seja uma das diferenças entre a igreja do Novo Testamento e a igreja de hoje. O fato é, dons espirituais são essas capacitações que Deus concede à igreja. Porém, com o passar do tempo, o povo de Deus dentro da igreja começou a cometer alguns erros ou alguns equívocos no que diz respeito aos dons espirituais. E nós vamos olhar cada um desses equívocos e tentar corrigi-los e não cometê-los. E o primeiro deles, irmãos, é que os dons espirituais foram reduzidos a coisas muito simples. Se você perguntar para alguns cristãos hoje da igreja de Jesus, quais são os dons espirituais, eles vão falar: olha, eu sei que tem o dom da pregação, porque eu vejo o pastor pregando, eu sei que tem o dom do louvor, porque tem uns irmãos lá na igreja que cantam, e também tem o dom da coreografia. Na igreja não tem, mas eu sei que tem esse dom da coreografia, onde as pessoas dançam. Então, as pessoas reduziram os dons espirituais a essas três coisas, quando na verdade, e agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 10, os dons espirituais são muito maiores, mais vastos, mais amplos do que nós possamos imaginar. Se nós olharmos para 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, o apóstolo Pedro diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Existem muitas formas a qual Deus se manifesta com a sua graça no que diz respeito aos dons espirituais. Se você olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, 2 homens receberam dons espirituais que talvez ninguém imaginava que isso seria algum tipo de dom espiritual. O nome deles é Bezalel e Aholiabe. Eles receberam o dom de Deus para serem engenheiros e arquitetos na construção do tabernáculo. São esses dons que Deus deu a eles e que fogem totalmente da ideia da igreja, do templo, do culto. Ainda que eles estavam construindo um templo, mas é algo que está fora dessa realidade. Talvez você trabalhe lá com algo que você goste tanto de trabalhar, e você se sinta tão culpado, achando que você não tem um dom espiritual, e pode ter certeza que Deus está usando a sua vida naquilo que você faz para a glória do nome dele. Deus está usando a sua vida da melhor forma possível para a glorificação do nome dele. Essa ideia de que dom espiritual está ligado apenas à igreja, isso é herança católica, onde o catolicismo entende que somente a igreja é algo espiritual, e o que se faz fora da igreja é algo que está fora da realidade espiritual, quando na verdade tudo que fazemos está perante a face de Deus. O sapateiro perguntou para Martinho Lutero como ele poderia glorificar a Deus, imaginando que Lutero fosse dizer para ele: largue o seu trabalho e vá viver como um pregador do Evangelho. Lutero respondeu: fabrique o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo, assim você estará glorificando a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que dons espirituais não se reduz a apenas essas três coisas que a igreja acha que é dom espiritual. Esse é o primeiro erro que a igreja tem cometido em relação aos dons espirituais nesse tempo que nós estamos vivendo. Um segundo equívoco que a igreja tem cometido nesse tempo sobre os dons espirituais é que muitas pessoas são tomadas por um sentimento de inveja em relação aos dons espirituais de outros irmãos. Ai, como eu queria pregar que nem aquele irmão. Ai Deus, por que o Senhor não me deu esse dom de cantar igual aquela irmã? Inveja. Provérbios capítulo 14, verso 30, a parte B diz
que a inveja é a podridão dos ossos. A igreja é o corpo de Cristo. E se a inveja é a podridão dos ossos, a igreja desmonta. Toda vez que você sente inveja de alguém, porque alguém faz algo melhor do que você está mostrando que na verdade você não precisa de dom espiritual. O que você precisa de fato é conversão, arrependimento, regeneração. Porque aquilo que Deus deu a um, talvez Ele não dá a outro. E aquilo que Deus deu a você é muito valioso e cabe você usar para a glória do nome do Senhor. Esse é o erro que a igreja tem cometido: invejar os dons espirituais uns dos outros. Primeiro erro, reduzi-los a uma pequena experiência. Segundo erro, invejar os dons de outras pessoas, de outros irmãos. E o terceiro erro que muitos têm cometido hoje é usar os dons para benefício próprio. Porque a ideia que nós lemos no texto é que nós somos um corpo e dependemos uns dos outros. Logo, receber um dom espiritual é servir outras pessoas para a edificação da igreja de Cristo. E toda vez que alguém usa seus dons espirituais para benefício próprio, para se auto-beneficiar, essa pessoa está cometendo um erro. Se vocês olharem para a Bíblia Sagrada, Sansão usou a força que Deus lhe deu para benefício próprio. Sempre que ele arrumava uma confusão, porque ele entrava nessas confusões, ele se safava dessas confusões com o dom que ele recebeu da parte de Deus. Judas recebeu muitos dons espirituais, mas ele usou todos eles para o benefício próprio. Isso nos mostra que quando nós usamos nossos dons para benefício próprio, estamos indo contrário à vontade de Deus. Quantos irmãos que receberam o dom da palavra e hoje estão prostituindo seu ministério, cobrando 50, 60 mil reais para pregar 1 hora numa igreja? Isso é usar o dom para benefício próprio. Nem que seja 100 reais cobrado para benefício próprio, isso é desonestidade. É usar aquilo que Deus deu para tão somente se aproveitar daquilo. Se nós olharmos hoje para a ideia da igreja no Brasil, nós estamos vendo que muitas pessoas estão usando os seus dons para benefício próprio. Esses tantos milhares de reais que eu disse são força de expressão para colocar um tempero a mais a essa ideia de que muitas pessoas estão se aproveitando do Evangelho de Jesus. Um quarto erro que as pessoas têm cometido hoje em relação aos dons espirituais é que muitos estão achando que por possuírem dons espirituais essas pessoas são salvas, estão de fato salvas na presença de Deus. Dons espirituais não salvam ninguém. De fato, alguém que é salvo terá dons espirituais, mas ninguém que tenha somente dons espirituais será alguém salvo. Porque o que salva realmente é Jesus e uma vida debaixo do senhorio de Cristo. O próprio Senhor nos ensina em Mateus capítulo 7, verso 21 a seguir, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naqueles dias me virão e falarão: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, em Teu nome nós não expulsamos demônio, em Teu nome nós não operamos milagres. E Jesus lhes responderá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Nós temos que entender que dons espirituais não é sinal de maturidade cristã. Uma mula falou aquilo que Deus mandou ela falar. Nós temos que entender que Deus usou pessoas no Antigo Testamento que estavam fora da vontade dele. E por que Ele usou essas pessoas? Porque Ele é Deus, Ele usa quem Ele quer. Mas isso não significa que essas pessoas estavam aprovadas por Deus. Pastor, eu quero seguir aquele líder, porque eu vejo que ele tem muitos dons espirituais. Eu vejo que aquele homem é muito usado por Deus. Você tem que entender que existe uma diferença grandiosa entre alguém ser usado e alguém ser aprovado por Deus. Se você seguir alguém que é usado por Deus, você muitas vezes vai sofrer, porque nem sempre todos os que estão sendo usados são aprovados pelo Senhor. É Deus. Se nós olharmos para esses erros, nós vamos perceber que pelo menos um deles nós já cometemos até aqui. Ou
nós reduzimos os dons a uma pequena experiência, ou nós já sentimos inveja daquilo que outras pessoas têm, ou já usamos os dons para benefício próprio, ou achamos que alguém que tem algum dom sobrenatural é alguém muito bom para ser seguido, e nós não levamos em consideração o fruto que aquela pessoa produz. Esses são os erros que normalmente nós cometemos no que diz respeito a dons espirituais. Agora permitam-me, irmãos, eu quero entrar com vocês no texto de Romanos capítulo 12, e é desse texto que nós vamos extrair as lições para aplicá-los à nossa vida sobre os dons espirituais. Se vocês olharem no versículo 6, e esse versículo 6, ele trará basicamente todas as lições das quais nós vamos meditar nessa noite. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui na Almeida Revista Atualizada: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça, diferentes dons segundo a graça. O que o apóstolo Paulo está nos deixando claro aqui, deixa claro para nós, é que todos os diferentes dons que a igreja tem provém de uma única fonte: a graça de Deus. A graça de Deus. Vamos voltar um pouquinho para o discipulado? Qual que é o significado da palavra graça? Favor imerecido, o favor que não se merece, o favor que não se é digno. Quando nós entendemos que os dons vêm da fonte da graça de Deus, nós vamos entender que aquilo que nós recebemos de Deus não é algo porque eu mereço ou porque eu seja bom, mas é algo porque Deus assim quis agir de forma graciosa para com a minha vida. Se alguém prega bem, não é porque essa pessoa prega bem, é porque Deus deu essa graça a ele. Se alguém canta bem, não é porque essa pessoa canta bem, é porque Deus deu essa graça para ele ou para ela. Se alguém faz alguma coisa excelente na obra de Deus, não é porque ela é boa, é porque Deus deu essa graça para ela. Tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. A nossa vida é um ato da graça de Deus. No mesmo tema de dons espirituais, 1 Coríntios 12, verso 18, diz assim: mas Deus dispôs os membros, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus colocou cada um na igreja como lhe aprouve. Basicamente o que Paulo disse no verso 6: dons segundo a graça. Irmãos, nada do que você faz é porque você é muito bom. Tudo o que você faz é porque Deus é muito bom e Ele é gracioso com a sua vida. Nós estamos nessa equação do tudo e nada. Nada do que fazemos é porque somos bons, e tudo o que fazemos é porque Deus é bom. Tudo o que fazemos é porque Deus é bom. Essa é a primeira lição que o texto nos ensina sobre dons. Os dons têm origem na graça de Deus. Ainda no verso 6: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Agora nós vamos olhar a ideia da graça que nos foi dada. Está no plural. Disso nós entendemos que todo aquele que pertence ao corpo de Cristo, que está unido pelo sangue e pelo corpo de Jesus, que nasceu de novo, essa pessoa recebe no momento da sua conversão pelo menos um dom espiritual. Por quê? Porque todos nós recebemos segundo a graça que nos foi dada. Pastor, eu não tenho nenhum dom espiritual. Eu discordo. Talvez você não saiba qual é o seu, mas no momento da sua conversão, você recebe de Deus pelo menos um dom espiritual. Existem pessoas que recebem mais de um dom espiritual. Aos que muito é dado, muito será cobrado. Mas ninguém ficará no corpo de Cristo sem pelo menos um dom espiritual. Nós entendemos que todos aqueles que estão unidos no corpo de Cristo recebem pelo menos um dom espiritual.
Isso Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Cada cristão recebe de Deus pelo menos um dom espiritual. Ninguém ficará sem nada. A uns ele dá 5 talentos, a outro ele dá 3, a outra ele dá 1. Mas ninguém fica sem nenhum, porque ele dá pela sua graça ao seu povo. A primeira lição que nós estamos aprendendo no texto de Romanos 12 é que os dons têm origem na graça. A segunda é que todo cristão que está no corpo de Cristo recebe pelo menos um dom espiritual. E agora no versículo de número 6 ainda, nós vamos entender que todos que estão no corpo de Cristo têm dons espirituais que são diferentes. Olha o que diz o verso 6: tendo porém diferentes dons. Existe diferença nos dons. Existe diferença nos dons espirituais. E aí Paulo vai explicar por que existe essa diferença. Verso 4 e 5 ele coloca o corpo humano para representar a igreja. Em um corpo você tem braço, você tem mão, você tem pé, língua, olho, ouvido. No corpo você tem órgãos internos, você tem a pele, que é um dos maiores órgãos do corpo humano. Cada um desses membros tem uma função. Ainda que sejam diferentes, cada um tem uma função. Nós entendemos que esses que estão no corpo de Cristo recebem pelo menos um, mas esses dons são diferentes. Olha o versículo 6, ele fala do dom de profecia. Ainda que algumas pessoas imaginem que esse profetizar é esse que digo de mim mesmo, né? A ideia da profecia aqui é falar em nome de Deus, é a capacidade dada por Deus de pregar a palavra de Deus. O texto do verso 7 diz sobre ministério, servir. A palavra ministério aqui do grego é diaconia, literalmente os diáconos da igreja, aqueles que prestam serviço de auxílio no culto a Deus. O texto também fala do ensino, os professores da igreja, quem ensina as crianças, quem ensina os homens, quem ensina os adultos. E esse dom de ensino é a capacidade de mostrar a palavra de Deus com clareza. O texto do verso 8 fala sobre exortar. E essa tal da exortação foi entendida como dar bronca durante muito tempo. Só que na nova tradução da linguagem de hoje a expressão está animar. Exortar é animar. Existem pessoas na igreja que o dom delas é animar os outros. Você chega na igreja desanimado, caído, abatido, aquele irmão pega na sua mão e fala: paz do Senhor Jesus, irmão. Você recebe toda a alegria de Deus sobre a sua vida. Isso é um dom espiritual. Isso é um dom espiritual. O texto continua dizendo o que contribui. Existem irmãos no corpo de Cristo que recebem de Deus a capacidade de ganhar muito dinheiro, de serem muito ricos, milionários, bilionários. Para quê? Para abençoar a obra de Deus. O que preside, e essa ideia do presidir nos faz pensar sobre a administração. Existem irmãos que estão no corpo de Cristo que sabem administrar a igreja, as finanças da igreja, a secretaria da igreja. E o texto também fala sobre misericórdia, que é ajudar aquele que é necessitado, no asilo, no presídio, na creche. Tudo isso nos faz pensar que há uma grande variedade de dons. E o que chama a atenção, irmãos, é que essa não é a única lista do Novo Testamento. 1 Coríntios 12 tem outra lista, Efésios 4 tem outra lista, 1 Pedro capítulo 4 tem outra lista. Isso nos faz pensar que existem muitos e muitos e muitos dons espirituais. Todos nós recebemos pelo menos um deles para edificação no corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O versículo 6 está nos ensinando coisas valiosas. Nos ensina que tudo provém da graça de Deus. Nos ensina que todos nós recebemos pelo menos um dom espiritual. E nos faz pensar também que existe uma diferença de muitos dons que nós temos no corpo de Cristo. Só que esses dons, ele tem uma finalidade. Do verso 5, agora nós vamos olhar o verso 5.
Todos esses dons espirituais têm o propósito de complementar uns aos outros. Diz o texto: assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A tradução da Bíblia Viva nos faz ter um sentido ainda mais claro sobre isso, no final do verso 5. Assim, pertencemos uns aos outros e cada um precisa de todos os demais. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Igreja não é completa se falta os seus membros e se esses membros não manifestam os seus dons na face dessa terra. É por isso, irmãos, que nós entendemos a importância de conhecermos quais são os nossos dons espirituais. Tudo isso é o que o texto de Romanos tem nos ensinado sobre nossos dons. Eu preciso de você, você precisa de mim. Uma igreja precisa de um pastor para pregar, mas uma igreja também precisa dos irmãos que vão interceder por esse pastor. Uma igreja precisa desses intercessores, mas também precisa daqueles que vão trabalhar no culto, mantendo tudo organizado para a glória de Deus. Uma igreja precisa desses que vão trabalhar no culto, mantendo organizado, mas também precisa daqueles que vão ensinar as almas que vão se chegar a caminhar com Jesus nos primeiros passos da fé cristã. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós temos uma importância ímpar no corpo de Cristo, de modo que quando você bate o dedinho do pé no canto do guarda-roupa, que é um dos menores membros do seu corpo, todo o seu corpo sente a dor. Ainda que você se sinta o menor ou o mais insignificante da igreja, entenda que você tem uma importância sobrenatural para este corpo, para esta parte do corpo. Você faz parte dessa história. Você não está aqui por acaso. Você recebeu de Deus dons espirituais dos quais todos nós precisamos ser abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Dados os fatos, é impossível não surgir aí na sua cabeça uma pergunta: pastor, como é que eu faço para descobrir quais são os meus dons? É impossível não surgir essa dúvida na sua cabeça. Já que eu recebi pelo menos um, e eu estou até hoje procurando qual é ele, o que eu faço para saber quais são os meus dons? Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Em Romanos, vamos em Atos. Vamos olhar para o apóstolo Paulo, um homem que desde cedo descobriu qual eram os seus dons no corpo de Cristo. Um homem que desde cedo descobriu quais eram os seus dons no corpo de Cristo. No momento da sua conversão, que Jesus se revelou para ele em Atos 9, ele vai nos ensinar quais são esses dons espirituais, como ele descobriu esses dons espirituais e qual é o caminho que nós podemos seguir para descobrir da mesma forma. E a primeira lição para responder essa pergunta, como descobrir quais são os meus dons espirituais, está no verso 11. Diz o texto lá no finalzinho: pois ele está orando. Lá no finalzinho do texto, Atos 9, verso 11. Pois ele está orando. Sabe como que nós descobrimos quais são os nossos dons? Orando. Deus, o que o Senhor quer que eu faça na igreja? Para que o Senhor me salvou? Qual é o meu propósito no corpo de Cristo? Qual é o dom que o Senhor preparou para a minha vida? Sabe qual é o único problema da oração? É que Deus responde. Aleluia! E tem umas orações que Deus responde. Por exemplo, Davi orou: prepara uma mesa perante os meus inimigos. Aí depois ele estava lá perante os inimigos dele, né? O pessoal ora diante dele.
problema da oração é que Deus responde. E talvez você nunca tenha orado e falado: Deus, qual é o dom que o Senhor tem me dado? E a partir do momento que você orou para isso e por isso, vem o que está agora no verso de número 20. Verso número 20. Primeira lição, oração. Segundo, a inclinação natural. Porque olha o que está escrito em Atos 9:20. E logo pregava. Ele ora e logo ele começa a pregar. O que nós percebemos é que Paulo recebe de Deus o dom da palavra. E depois da oração ele recebe essa inclinação natural a fazer. Nós temos que entender, irmãos, que normalmente quando nós temos um dom espiritual para algo, nós somos inclinados a fazer aquilo. O que você aprendeu? Pastor, quando é de Deus eu não quero. Bom, Deus não vai trabalhar dessa forma, Ele conhece a sua vontade. Se algo é de Deus, Ele vai trabalhar no seu coração para que você queira. Pastor, eu estou vendo que é de Deus que eu não quero. Não pense assim. Se você não quer, porque você não quer mesmo, você não tem inclinação para isso. Você não está inclinado a fazer isso. Imagine você, alguém que fala: olha, eu vejo, não uso o nome de Deus, eu vejo por Deus que você tem o dom da palavra. Mas você fala assim: meu Deus, eu tenho pavor de microfone, eu tenho desespero, ninguém me fala, eu não gosto disso, eu não fico à vontade, eu não tenho essa inclinação, eu leio a Bíblia, parece, para mim Deus fala, mas eu não consigo fazer igual o pregador faz, montar um sermão e pregar para a igreja. Isso significa que você não é inclinado a isso. Então depois de você orar, você tem que saber para onde Deus vai te inclinar. Porque o que chama a atenção no verso 20 é que logo ele pregava. Logo ele pregava. Logo ele